objetivo é desenvolver um programa, né, que fizesse, né, a leitura do sensor de vazão, que já foi totalmente comentado na última aula, o desenvolvimento desse emulador, e plotasse um gráfico, né, que tenha características dinâmicas, ou seja, à medida que os dados fossem recebidos por esse programa de servidor, o gráfico seria plotado na tela. Pois bem, nessa tela que eu mostro para vocês aqui do Visual C#, eu resolvi desenvolver o programa da seguinte maneira. Primeiro, eu desenvolvi uma interface gráfica nos moldes que a gente já vinha vendo, né? Basicamente, eu utilizei um objeto, a classe, né? Criei um objeto do tipo gráfico, esse objeto chart, aqui, pode ser encontrado no menu esquerdo. Um botão, esse botão ele vai iniciar essa coleta de dados e também vai ser utilizado para parar essa coleta. E um menu strip aqui de conexão, que é o mesmo que a gente possui lá no nosso emulador de sensor de vazão. Correto? Então, a lógica por trás do programa é, ao clicar no botão iniciar, ele dá início à coleta dos dados e plota o gráfico. Obviamente, você terá que fazer a conexão, né, a configuração da conexão antes de clicar nesse botão. Caso essa conexão não tenha sido configurada, uma janela irá aparecer, né, para o usuário e indicará que ele deverá fazer essa configuração a priori. Pois bem, vamos começar a explicação deste programa a partir deste botão iniciar. A lógica por trás do funcionamento desse servidor, né, desse programa para leitura de dados do sensor de vazão ao clicar nesse botão iniciar, eu vou primeiramente habilitar o que? Habilitar a porta serial. Essa função de enable basicamente vai fazer o que? A conexão do meu programa. Ele vai abrir a porta serial, abrir, né, a serial port 1. Serial port 1 que já deve ter sido previamente configurado pelo form de conexão, que eu também já expliquei na última aula. Eu simplesmente importei esse form, que foi o mesmo que a gente fez na última aula, com aquele preenchimento das combo boxes, e ao clicar no botão configurar, eu vou configurar, né, ou seja, modificar as propriedades de quem? Do objeto serial port 1. Uma vez configurado esse objeto serial port 1, eu irei fazer um try aqui para tentar abrir essa conexão. Caso eu não consiga abrir a conexão, ou seja, ele não esteja configurado corretamente, ele vai gerar uma determinada exceção e vai mostrar ao usuário que existe um erro ao iniciar a conexão. Caso ele consiga abrir essa conexão, ele vai mostrar aqui, vai mudar o texto do botão iniciar para o botão parar. Como que o meu programa irá ler esses dados? Porque a partir do momento que eu cliquei no botão iniciar, eu, a princípio, em momento algum aqui, eu utilizei algum procedimento de ler os dados, porque, como vocês devem se lembrar da aula do emulador, o emulador ele simplesmente vai publicando mensagens, né, na porta serial de forma ininterrupta. Então, a partir do momento que eu abrir a conexão do lado do servidor, já estou apto, né, essas mensagens já estão sendo capturadas no buffer de entrada do periférico UART. Pois bem, essa questão da leitura, ela foi feita de maneira mais inteligente, como eu falei já para vocês.
que eu resolvi fazer na conexão? Ao invés de ficar a todo momento lendo, né, verificando se existem dados disponíveis na minha porta serial, o que eu resolvi fazer? Utilizando essa linha de código aqui, as outras já foram todas explicadas na última aula, inclusive essa daqui. A partir dessa linha de código, eu atribuí o que? Uma função de tratamento de dados a um evento de quê? De dados recebidos pela serial. Ou seja, essa característica, este evento, ele é um elemento, é uma entidade que é pertencente à classe serial port, e eu estou atribuindo aqui um manipulador de eventos, que no caso é quem? Ele espera receber aqui esse método serial data receive event handler, que na verdade é um delegate, não é um método. Ele é um delegate que vai apontar para quem? Para uma função de tratamento de dados. Então, eu associo esse delegate ao evento data received, que é da classe serial port, e assim que algum dado for recebido, a função apontada por esse delegate, que no caso seria tratamento de dados, será executada. Ou seja, a mecânica é muito simples. Eu não vou precisar ficar monitorando se o sensor publicou dados, ou, por exemplo, usar um timer para de tempos em tempos verificar os dados da porta serial. Simplesmente, assim que os dados chegarem, de forma assíncrona, ele vai executar a função tratamento de dados. Pois bem, essa função tratamento de dados está localizada aqui no meu form 1. Correto? Então essa função de tratamento de dados, ela tem como parâmetros de entradas um object sender, né, e um serial data receive event AX, que seriam os argumentos desse evento, né, de recebimento de dados da porta serial. Esses parâmetros aqui de entrada da função e de saída, eles têm que casar com os parâmetros do delegate serial data receive event handler. Por isso que eu desenvolvi essa função, que seria o tratamento de dados, com a mesma característica, ou seja, a mesma máscara do delegate. Correto? Bom, então, recapitulando, toda vez que eu receber um dado na porta serial, através dessa propriedade do evento, né, data received, o meu objeto serial SP vai detectar. Esse SP, para quem não lembra da última aula, é o mesmo objeto serial port, é o mesmo. Então toda vez que eu receber um dado por essa porta serial port 1, o evento data received irá ocorrer, e esse evento vai se tornar um trigger, um gatilho para a execução da minha função tratamento de dados, que é apontada pelo delegate que eu associei aqui. Ok? Bom, então o que essa função tratamento de dados faz? Basicamente eu tenho que receber os dados, ler os dados e atualizar o gráfico. Até aqui eu vi que muitas pessoas conseguiram fazer. O problema todo se dava justamente na atualização dos gráficos. Por quê? Porque isso eu não tinha falado com vocês na última aula, acabei deixando isso de lado, e foi uma falha minha, eu esqueci de comentar isso com vocês, que na verdade esse tratamento de dados recebido a partir daquele evento, ele vai ser executado num outro contexto do software, numa outra thread, que a gente vai ver isso na aula seguinte. Então, esse tratamento de dados ele não vai ser executado no contexto do programa principal, que no caso é o meu form. Esse meu form ele vai ser executado por um processo dentro do meu computador, correto? E por uma determinada thread, que a gente vai ver um pouco mais adiante.
Mas essa função de tratamento de dados, essa função de tratamento de dados, que está mostrada aqui, ela não vai ser executada no mesmo contexto. Daí, eu não conseguiria o quê? Atualizar o meu gráfico. Porque eu iria ter uma exceção gerada no momento que eu tentaria acessar o meu gráfico. Correto? É interessante também notar aqui que eu coloquei essa função como sendo pública, para que o meu programa ele tenha acesso a ela. Não é necessário que ela seja estática nesse caso. Então ela é uma função, tratamento de dados é uma função que pertence à classe de leitura. Ok? Geo de leitura. Muito bem. Então, a primeira coisa que é feita nessa classe aqui é um casting desse objeto sender para um determinado objeto da classe serial port. Ou seja, esse sender vai ser o objeto que enviou, que trigou, que deu o gatilho para a execução do tratamento de dados. Esse objeto, eu já falei para vocês, vai ser o objeto serial port 1. Correto? Então, aqui eu simplesmente estou falando que esse sender é do tipo serial port 1 e estou atribuindo ele a uma outra instância que eu defini como sendo, chamando SP. Aqui eu faço um teste se SP está aberto, ou seja, se SP pode receber dados, né? Eu vou tentar fazer o quê? A leitura. Então, eu faço a leitura dos dados, que é o SP readLine. Aqui eu faço a limpeza do buffer de entrada, que é importante a gente fazer de modo que não fique nenhum lixo armazenado no buffer da UART. Então eu li meus dados e descarto qualquer lixo remanescente. Aqui eu verifico se o sensor desconectou. Como vocês devem se lembrar, quando o emulador é desconectado, ele envia uma mensagem através da serial que chama-se EOT, ou seja, End of Transmission, fim da transmissão. Caso ele for desconectado, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário, o sensor desconectou-se, e aqui eu vou querer executar uma determinada função. Uma função que se chama disable. Só que o que acontece? Aqui temos um determinado problema. Essa função disable, basicamente, ela vai servir para fechar, dar um close na minha serial port. O problema é que a serial port, o objeto serial port, ele está contido aqui aonde? No form 1. Ele está contido vai ser executado pela thread principal do meu programa, pela thread do meu form 1. E como eu acabei de falar para vocês, essa função tratamento de dados não está sendo executada pela essa thread form 1. Ela está em outro contexto. Um contexto, ela foi gerada a partir de um evento e executada de maneira paralela à forma principal. Portanto, eu não conseguiria desabilitar a minha porta serial a partir desse local. Eu não conseguiria fazer aqui, por exemplo, serial port 1.close. Por quê? Porque iria gerar uma exceção, porque eu estou tentando mudar um parâmetro, executar uma função de um determinado objeto que não pertence a esse contexto. Então, para isso, eu tenho que usar este método que chama beginInvoke. Esse método beginInvoke, ele faz com que essa determinada função seja executada a partir de quem? A partir da thread principal, da thread do objeto. Nesse caso eu estou falando que essa thread this no caso é a thread que pertence à classe form. This, na verdade, é o próprio objeto form 1, e eu estou falando que eu vou executar a partir do form 1 a função disable. Ou seja, eu estou numa thread secundária, estou numa thread que executa o tratamento de dados, e vou executar o meu disable não a partir dessa thread secundária, mas a partir da thread principal.
Todavia, pessoal, eu estou falando com vocês, essa explicação foi um pouco mais simples. Na verdade, esse atributo, esse parâmetro desse método BeginInvoke, na verdade ele não aceita uma função. Aqui, nesse caso, eu tenho que colocar um ponteiro de uma função, que, como eu já expliquei para vocês, é um delegate. Ou seja, toda vez que eu for usar o BeginInvoke, ou o invoke, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença, você tem que passar para ele um delegate, não a função que deve ser executada. Para isso, eu criei aqui um delegate na minha classe de leitura. Criei, na verdade, dois delegates. Eu criei um delegate que chama DisableDelegate, que vai ser utilizado justamente para fazer, para desabilitar essa porta. E criei um delegate atualizaGráfico, que a gente vai usar daqui a pouco. Aqui, eu instancio esses delegates, ambos. Estou instanciando o delegate DisableDelegate e o atualizaGráfico. Correto? Então, aqui eu desabilitei esses dois, na verdade, instanciei os dois delegates. Correto? Bom, uma vez criados os delegates, eu vou criar então uma função, né, que vai realmente efetuar, o método que vai efetuar essa desconexão, e esse método se chama disable. Note que esse método ele deve possuir a mesma máscara do delegate. Esse meu delegate, DisableDelegate, ele não tem nenhuma saída e também não tem parâmetros de entrada. Então, o meu disable deve possuir a mesma máscara. Então, esse disable ele simplesmente vai fechar a porta, seria o port, trocar lá o nome do meu botão, que estaria em desligar, né, como iniciar. Correto? Então, a partir desse ponto, eu estou fechando a porta serial port 1. Muito bem. Então, quando eu executo essa linha de comando, que foi o início da explicação, eu estou fazendo o quê? Estou executando a função apontada pelo delegate disable, que é esse aqui, a partir da thread que controla o meu form 1. Isso está explicado aqui nos comentários. Correto? Então, com isso, eu não vou ter mais o problema de uma exceção. Ou seja, eu não vou estar querendo executar, modificar um objeto de outra que está sendo executado em outra thread, a thread principal, que no caso é o form 1, a partir de uma thread secundária, que é utilizada para executar essa função tratamento de dados. Correto? Muito bem. É interessante ressaltar que aqui eu simplesmente instanciei esse disable. Vocês vão perguntar, mas onde você está falando que esse disable está associado com o método disable? Okay? Aqui é um delegate e aqui é um método. Eu faço isso, pessoal, no construtor do guia-leitura. Aqui, nesse ponto, que eu associo o que? Meu delegate, atualizaGráfico, e o disable com a função disable, letra minúscula. Correto? Isso tudo está explicado aqui. Então, a partir do momento que eu inicio o meu programa, eu faço essa associação. Ou seja, esses dois delegates aqui agora, atualizaGráfico e disable, eles vão estar associados ao disable, correto? E essa função atualizaGráfico, que a gente vai ver a seguir. Bom, voltando aqui, vocês podem procurar mais informações sobre o BeginInvoke lá no MSDN, que é a plataforma da Microsoft de auxílio, né, a programadores, que eu já falei para vocês. Então, basicamente isso aqui é para eu conseguir executar essa função disable a partir da thread principal, que é a thread que possui controle dos objetos do form 1. Então, como eu vou ter que aqui, no disable, eu não vou tentar fechar aqui a minha porta serial. A serial não é um objeto que pertence ao meu form 1, então eu não consigo executar isso de uma thread secundária. Muito bem, então caso ele esteja no fim de transmissão, ele vai fechar então a porta serial através desse comando. Se não, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um invoke novamente
aqui no atualiza gráfico. Ah, mas por que aqui eu utilizei begin invoke e aqui só invoke? A diferença entre begin invoke e o invoke é que o invoke ele é um comando bloqueante, ou seja, o invoke eu vou estar esperando, isso aqui vai ser executado dentro dessa thread aqui. Eu vou, então, esse chart aqui, na hora que eu utilizar o atualiza gráfico, eu vou continuar executando dentro da thread de tratamento de dados, enquanto o begin invoke ele vai chamar uma outra thread para executar essa função disable, a função apontada pelo delegate disable. Ok? A diferença é que aqui eu queria realmente travar a operação, porque eu não queria que o tratamento de dados fosse chamado novamente antes de eu terminar a atualização dos gráficos. Nesse caso aqui, se eu utilizasse simplesmente o invoke, eu teria um deadlock. Por quê? Eu teria um problema conceitual no software, porque olha só o que vai acontecer. Tratamento de dados é invocado pela classe serial port. Se eu utilizasse o invoke, o que ia acontecer? Ia gerar uma exceção, porque eu ia desabilitar a serial port, ou seja, eu ia desabilitar a própria classe que invoca tratamento de dados. Então, meu programa ia ficar travado. Então, como eu faço isso aqui de maneira assíncrona, através do begin invoke, eu não vou ter esse problema, porque ele vai sair dessa thread de execução, tratamento de dados, vai para uma outra thread, e lá que eu vou conseguir desabilitar. Porque eu não vou, aqui nesse caso, se eu utilizasse o invoke, eu tentaria desabilitar a própria thread que está rodando o programa. Então, pensem nisso. Begin invoke é quando eu tenho que executar um comando, uma determinada função de maneira assíncrona, e o invoke quando é uma execução síncrona, ou seja, eu vou executar na própria thread. Esses conceitos vão ficar mais claros na aula que a gente for ver a thread. Muito bem, então esse invoke aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou querer executar uma função indicada pelo delegate atualiza gráfico, e aqui eu estou passando um parâmetro para essa função. Que, vejam bem, atualiza gráfico, o delegate, ele espera um parâmetro de entrada do tipo double. Então aqui eu estou falando que eu quero executar a função apontada por atualiza g, e estou passando como dado quem? O dado de entrada. Então basicamente aqui eu estou lendo os dados que estão chegando pela minha interface serial. Se caso não for o fim da transmissão, estou invocando a execução de uma função atualiza gráfico, correto? E estou passando como parâmetro para essa função meu dado de entrada, obviamente convertendo esse dado para o tipo double, porque esse meu gráfico está esperando objetos do tipo double como entrada, uma estrutura do tipo double. Muito bem, nesse ponto aqui eu estou fazendo o quê? Estou executando então essa função com o controle não dessa thread do tratamento de dados, mas do controle da thread que possui o gráfico chart1, esse objeto chart1. Então é chart1 que vai ter o controle da execução dessa função atualiza gráfico. Esse atualiza gráfico é uma função muito simples. Simplesmente eu vou pegar esse dado e vou adicionar ele como ponto, né, um novo ponto, lá no meu gráfico que foi criado, nesse gráfico aqui. Então, vamos fazer só um resumo aqui da explicação. Tratamento de dados é uma função que vai ser, um método que vai ser executado a partir do evento de recebimento de dados pela porta serial. Esse tratamento de dados ele faz basicamente, ele lê os dados da serial e verifica. Se for o fim da transmissão, ele vai executar o quê? Executar minha função de desabilitar a minha porta serial. Se não, ele vai atualizar o meu gráfico. Essas duas funções, tanto de desabilitar quanto de atualizar o gráfico, elas são feitas através do comando begin invoke e invoke, porque eu não conseguiria atualizar o gráfico, ou seja, trabalhar com os objetos tanto do gráfico quanto da porta serial a partir dessa thread secundária. Eu tenho que trabalhar lá na thread em que esses objetos estão
rodando. Ok? Bom, vamos rodar aqui então o programa para a gente verificar se ele está funcionando adequadamente. Então aqui eu tenho o meu programa e aqui eu tenho o meu emulador. Primeiramente eu vou configurar a conexão do meu emulador. Configurado aqui, então vai aparecer porta serial configurada com sucesso e vou iniciar a transmissão de dados. A partir desse momento o meu emulador já está transmitindo dados através da COM12, que foi a que eu configurei. Do mesmo jeito eu vou fazer a configuração da minha porta serial do meu leitor de dados. Eu utilizei a mesma estrutura, então aqui eu tenho que colocar COM13, a mesma baud rate, a mesma configuração de data bits, a mesma configuração de stop bits e a mesma configuração de paridade. Do mesmo jeito ele falou que a porta serial foi configurada com sucesso. Então a partir do momento que eu clicar nesse botão iniciar, ele vai receber esses dados e vai plotar no gráfico. Então aqui ele já aparece, então à medida que ele vai recebendo, ele vai atualizando os dados aqui no gráfico. Ok, pessoal? Então, essa videoaula então, foi no intuito de explicar o funcionamento desse programa. Eu vou pedir para vocês que vocês desenvolvam o programa, correto? Tentem desenvolver esse programa para vocês fixarem esses conceitos. E na próxima aula a gente já vai iniciar a parte de TCP/IP e em seguida a parte de threads, onde a gente vai fixar todos esses conceitos do begin invoke e do invoke. Ok, pessoal? Um abraço.